E Obed-Edom começa a amar o Deus da arca e começa a sentir o cheiro daquela arca, o calor daquela arca, o gosto daquela arca. Chega para a esposa e diz: aleluia, a presença de Deus está na nossa casa. Eu já ouvi muito falar dessa arca e hoje, misteriosamente, ela está na nossa casa. E Obed-Edom começa a tratar com carinho, respeito, temor e tremor aquela arca. Se dobra, adora, defende, protege. Não se acostume com Deus assim no ponto de levar de qualquer jeito, irmão, de levar de forma natural. Ele é Deus, é o maior de todos. Todos têm fim, ele não tem fim. Ele diz: eu sou o princípio e o fim. A nossa mente para e Deus continua. Porque você começa a pensar assim: ele é incriado, diz a Bíblia. Mas como pode ser alguém criado? Aí pode parar, meu irmão. A mente já travou, pode parar. Para, a mente para e Deus continua. A sua grandeza